Olá! Após um longo e tenebroso inverno, eis-nos de novo aqui, dando continuidade ao nosso caminho para das análises. Esta, por sinal, seria a segunda parte da visão panorâmica que nos propusemos a fazer para esclarecer alguns pontos importantes do nosso trabalho. Mas teremos que fazer mais um outro vídeo, né, para encerrar essa visão panorâmica e entrarmos então diretamente na análise, né? Bom, então comecemos, né? Como vocês veem, estamos na natureza, né? Por que dizemos isso? Porque estamos ao ar livre? Porque ao fundo temos essa exuberância verde das plantas e das árvores que nos circundam? Porque sopra uma brisa suave que nos ameniza o calor dessa linda tarde primaveril, né? Anunciando ou prenunciando a próxima estação que breve chegará, né? O verão, né? Ou porque estamos a escutar o chilrear dos pássaros, né? Não sei se dá para vocês ouvirem. Enfim, mas será que é isto a natureza, né? O ar livre, né? O inverno, que depois a primavera, depois o verão, né? O dia ao qual sucede a noite, né? O vento que sopra, né? O final da tarde, e logo teremos a noite, né? Com a lua crescente. Mas será que é isto a natureza? E se não for, o que é mesmo a natureza? Essa é uma questão de suma importância para o que estamos desenvolvendo nesses vídeos, né? Para ensaiar uma resposta, diríamos que a filosofia começou com as suas duas importantes vertentes, né? A filosofia da natureza e da origem do universo, e por um lado, esta questão especulativa, que foi a primeira que se desenvolveu na filosofia, e logo depois o homem se voltando para a vida e a conduta humanas, por outra parte, né? Porém, esse conceito de natureza da antiguidade não era nada natural, né? Porque tudo estava, ou tudo dependia da vontade e capricho dos deuses, né? A natureza era uma força cega, irracional, né? E em que os fenômenos que se apresentavam, eles não podiam ser conhecidos e muito menos decifrados. Bom, vejam como entrelaçamos nessa pequena fala a filosofia, a religião e a ciência, né? Ou seja, a especulação filosófica sobre a natureza e a origem do universo, né? O animismo religioso, em que estes eventos da natureza seriam os humores dos deuses, né? E a vontade de conhecer e explicar esses acontecimentos
que seria a vontade do homem de conhecer esses eventos, não é? Bom, isso mostra que houve uma época em que a filosofia, a religião e a ciência estavam inextricavelmente ligadas. Não havia uma linha divisória entre essas atividades. Mas, apesar da separação que ocorreu ao longo de milênios, nós não estaríamos em erro se disséssemos que, apesar de ter ocorrido essa separação, nós podemos afirmar que ainda perduram resquícios de uma na outra dessas atividades, da filosofia na religião, da religião na ciência e vice-versa, né? Vamos dar exemplos, né? Por exemplo, o primeiro entre a ciência e a religião, que seria o binômio mais incontroverso dessas três atividades, né? Citamos a descoberta do Big Bang, né? Essa descoberta aponta para um momento da formação do universo, né? Há um momento no tempo dessa formação, né? Ora, essa descoberta, ela vai contra a hipótese dos antigos de que o mundo era eterno e sempre foi eterno, né? Essa descoberta, de certa forma, também fez o regozijo de muitos religiosos, né? Dissemos de certa forma porque esse tema envolve a fé. E convenhamos que a fé, ela tem suas prerrogativas, né? Mas o regozijo se deu pelo fato de que houve um momento no tempo em que o universo foi formado ou foi criado, né? E o que atesta uma verdade bíblica, não é mesmo? Esta é uma coisa que confronta a ciência e a religião. Quando a fé está envolvida, temos que ter certas cautelas, não é verdade? E, ao dizer isso, pensamos em René Descartes, o grande filósofo, um dos maiores filósofos de todos os tempos, e que até hoje vivemos ainda sob a égide da sua filosofia, né? E ele, René Descartes, provou pelo racionalismo a existência de Deus. E o que aconteceu? Ele foi acusado de ateísmo e as suas obras banidas pela Igreja Católica, né? Poderíamos considerar isso, e consideramos realmente, uma intolerância religiosa, né, ao pensamento do filósofo. Mas não deixamos de dar certa razão àqueles religiosos daquela época, porque eles tiveram, pelo menos, a intuição de que aquilo que podia ser provado racionalmente, também, da mesma forma, poderia ser negado racionalmente. E a fé religiosa, vamos falar especificamente aqui da fé religiosa, ela é uma graça. Ela não vem da lógica, nem da razão, nem de qualquer coisa que seja. Ela simplesmente é uma graça. E essa é uma questão primordial. E, ao mesmo tempo, quando falamos da fé religiosa, falamos da fé filosófica e da fé da ciência, pasmem, né? A ciência também se move pela fé, né? Por exemplo, tomemos as leis da natureza. Sem a fé em que as mesmas leis da natureza, por exemplo, a lei da gravidade, né, essas forças operarão amanhã como operam hoje. Se não houvesse essa fé,
a ciência não progrediria, né? Se as maçãs não continuar caindo amanhã, não teremos o progresso da ciência. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós tratamos essas leis como se fossem algo absoluto, algo independente, né? O que não... E essa forma de ver nos aproxima da filosofia platônica, em que o bem, o belo, a verdade, a justiça eram existentes em si mesmas, independentes, absolutas, né? Quer dizer, de um ponto de vista, a filosofia se aproximando da ciência, né? E isso, vamos dizer, é uma coisa tratada de forma absoluta, embora os cientistas negam que o sejam, né? Bom, um exemplo da medicina, né? Por exemplo, a influenza. A influenza é um termo geral que designa uma série de casos particulares, em que não existe dois exatamente iguais, né? E, no entanto, se fala da influenza como se fosse algo absoluto, independente, por si mesma, tendo um valor próprio, né? De um próprio direito, vamos dizer assim, né? E o que estamos tratando aqui é de algo com existência independente, ou seja, que não está muito longe do mundo inteligível, platônico, do mundo das ideias, né? De um além do mundo sensível. Sobre a influenza, o que é que podemos dizer? Podemos dizer que não conhecemos enfermidades, senão pessoas enfermas, né? Que, na verdade, aprendemos isso com o dito dos antigos médicos na faculdade de medicina, em que eles nos diziam, que o dito diz, não existem doenças, existem doentes. E isso é muito importante para a fenomenologia. Bom, mas o que está em jogo aqui, o pano de fundo daquilo que estamos tratando, é o que é real e o que não é real, né? Trata-se do que é a realidade. E se tratamos dessa questão, nos demorando nesses exemplos, é porque ela é de uma importância muito grande. Por exemplo, as alucinações e os delírios dos nossos enfermos são reais? Quando vamos ao médico, porque apresentamos uma dor difusa no abdômen, na barriga, e o médico, depois de proceder a todos os exames, ele nos chama e diz, o senhor não tem nada. Essa dor é psicológica, é emocional. E então, essa dor é real ou não é real? A questão do real e da realidade, como vocês verão, ela esteve sempre como sempre foi de uma importância muito grande, desde os antigos, né? Ela esteve sempre presente no pensamento filosófico. Se insistimos nisto, é porque essa questão tem uma importância mesmo na nossa contemporaneidade. Daí é aquela questão que, como está nominado esse vídeo, né, vivemos no mundo real ou numa Matrix, né? Ou seja, vivemos no mundo real ou em bolhas de Matrix, em que muitas coisas são reais
para determinados grupos, pessoas, e outras não são, né? Por exemplo, na religião cristã, né, bilhões de pessoas acreditam nos dogmas da cristandade, né? No dogma primeiro, principal, de que Jesus nasceu de uma virgem, né? O que é uma coisa inconcebível pela ciência. Mas vamos dizer o quê? Que esses bilhões de pessoas estão sofrendo de algum delírio, né? Da mesma forma, no budismo, que acredita na transmigração das almas, né? No espiritismo, né? Em que acreditamos ou acredita-se, né, que existe uma reencarnação, e que todos que estão dentro dessa religião têm isto como verdadeiro, né? Apesar de não se apresentar nenhuma prova de que esse fato seja verdadeiro, né? As pessoas dizem, ninguém voltou para nos dizer sobre isso, mas vamos dizer o quê? Que essas pessoas vivem num delírio também? Então, essas questões têm a sua importância, né? Bom, mas é importante conhecer o pensamento dos antigos para que possamos ter uma compreensão sobre isto, né? Para simplificar sobre a questão da realidade, podemos dizer que há duas teorias principais, né? Antes disso, poderíamos dizer o seguinte: quando falamos que a filosofia começou pela especulação, né, a especulação era a especulação sobre o universo, sobre a natureza, e muitos filósofos apresentavam as suas teorias, né? Eles queriam saber de que é feito a natureza, qual é a substância primária da natureza. Então, uns diziam que era água, outros diziam que era o ar ou o fogo, e outros diziam que era a combinação em partes proporcionais, né, que foi o Empédocles que falou isso, da água, da terra, do ar e do fogo, e que, na verdade, os seres naturais não existiam. O que existiam eram essas substâncias primárias, né? E também o Tales de Mileto, né, veio, e os atomistas, dizendo que o que existiam, na verdade, eram átomos. Tudo que existia na natureza eram feitos de átomos. E o átomo era tido como o indivisível, a coisa indivisível, né? E as substâncias mais pesadas eram feitas de átomos maiores, as substâncias mais que eram flexíveis, de átomos menores, enfim, tudo era feito de átomos. E o átomo em si mesmo, havia um movimento perpétuo dentro dos átomos, né? Que é uma coisa impressionante se fazer uma teoria naquela época, né? No século IV antes de Cristo, né? Bom, mas isso para dizer que antes da especulação abstrata, que começa com Parmênides, né, que foi um dos filósofos que influenciou Platão, né, de uma forma, era um chamado pré-socrático, né? Sim, mas estamos falando, agora vamos falar de Parmênides, mas estamos falando que havia duas teorias principais, mas sendo mais verdadeiro, haviam três teorias, né? Primeiro, essa do Parmênides, que dizia que tudo que nós estamos observando na vida do dia a dia, nessa vida comum que nós levamos, eram coisas ilusórias,
nada tinha realidade no mundo sensível, um mundo feito de mudança e de movimento. Então, para ele, que buscava a realidade e a unidade ao mesmo tempo, né, só algo que fosse simples, uma substância simples, imutável, eterna, poderia ter realidade. E essa realidade, ela não poderia ser observada através dos nossos sentidos. Simplesmente ela poderia ser captada pelo pensamento, né? Ele foi o primeiro filósofo abstracionista, né? E ele criou aquela famosa frase que diz que o ser é e o não ser não é. Parece uma coisa muito simples, né? Mas, na verdade, o que ele queria dizer é que nada pode chegar a ser. O ser já é, né? O ser não vem do nada, né? Essa era a importância do Parmênides. Bom, vamos dizer, havia um outro filósofo pré-socrático, muito importante, né, chamado Heráclito, que pouco conhecemos da filosofia dele, porque o que se conhece são fragmentos, e ele se opunha à tese do Parmênides. Ele, na verdade, ele dizia que as únicas coisas que tinham realidade era justamente a mudança e o movimento. Né? E ele é aquele filósofo que cunhou aquela frase célebre, dizendo que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, porque pela segunda vez já não somos os mesmos, e tampouco as águas do rio são as mesmas. Porque nesse mundo da mudança e do movimento, né, no mundo do espaço e do tempo, tudo está em perpétua fluência, né? A mudança nem por um momento deixa de produzir-se, né? Nada pode ser a mesma coisa em dois momentos consecutivos, né? Com isso, ele concluía que não havia possibilidade de conhecimento deste mundo, porque também, nesse ponto, ele concordava, de certa forma, com Parmênides, de que você só pode conhecer algo, um objeto, por exemplo, que tenha estabilidade, né, e permanência. A não ser assim, nada pode ser conhecido. Bom, após aqui, neste ponto, encontramos os sofistas, né, que seriam os responsáveis pela terceira teoria, o ceticismo, a desconfiança da possibilidade do conhecimento absoluto, né? Dos sofistas, podemos pensar Gorgias, né, que ele resume bem a teoria sofista, né? Os filósofos que acreditavam que o conhecimento podia ser, que o mundo podia ser conhecido, vamos dizer assim, e escreviam livros sobre a natureza ou o existente. E ele fez uma paródia sobre isso e escreveu um livro sobre a natureza ou o não existente, né? E nesse livro ele queria demonstrar três coisas. A primeira, que nada existe. A segunda é que se algo existisse, não poderíamos chegar a conhecê-lo. E a terceira, que se mesmo conhecendo algo, não seríamos capazes de transmitir esse algo conhecido ao nosso próximo. Bom, e aqui chegamos num beco sem saída.
Como é que podíamos dizer isso, né? É terrível, né? Ou acreditamos em Parmênides, né? Ou no seu longínquo mundo além do tempo e do espaço, né? Ou terminamos com aceitando a tese do Heráclito e, mais radicalmente, a dos céticos, né, de que o conhecimento não se pode chegar a ter o conhecimento absoluto dos fenômenos. Bom, aqui, nesse beco sem saída, queríamos terminar o vídeo apontando para talvez uma solução de compromisso encontrada por Aristóteles sobre essa questão, né? Com Aristóteles, vamos tratar basicamente da segunda vertente da filosofia, ou seja, da vertente em que os homens procuram uma forma de conviver melhor possível com os seus semelhantes, né? É aí que surgem a ética, a política. O próprio Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Né? E vamos ver que solução de compromisso é esta no segundo vídeo, né? Mas queria também dizer que escapou na nossa fala que, de qualquer forma, introduzimos, quando falamos de Parmênides, a questão da metafísica. Ou seja, meta é o que está além, metafísica além do físico, além do mundo sensível, o mundo suprassensível, o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo além do tempo e do espaço. Então, a metafísica, basicamente, mas não só isso, ela trataria de questões que estariam além daquilo que nós podemos ver, tocar, apalpar, enfim, dos mundos dos sentidos, né? Então, até o próximo vídeo, né? E depois vamos entrar diretamente na análise. Tchau.